Boa noite, pessoal. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer a presença de todos hoje em mais uma webconferência debatendo com a PECI, em que a gente vai ter um tema bastante quente, dizer dessa forma, bastante recente. Vamos falar sobre, o tema de hoje é compartilhando experiências em Candida auris. Eu, Bianca, junto com Orcília, vamos fazer a moderação dessa mesa hoje e agradeço a participação dos nossos convidados. Eu vou começar aqui agradecendo também o nosso patrocinador, os nossos patrocinadores, em especial a CNPH, que sempre apoia aí as webconferências da PECI, os debatendos com a PECI, sempre parceiros. Vou chamar para fazer a primeira apresentação Dr. Igor Brandão. Ele é coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital da Bahia, DASA. E na sequência a gente vai ouvir a doutora Carolina e Ercília apresenta ela em seguida. Por favor, fiquem à vontade para fazer questões. As questões podem ser enviadas direto no site e no final a gente vai ter, no chat, e no final das apresentações a gente tem aí bastante tempo para discutir, trocar ideias, trocar informações e compartilhar experiências a respeito de Candida auris. Igor, muito obrigada. Fica à vontade. A tela é sua. Olá a todos, boa noite. Obrigado, Bianca. Muito obrigado, Ercília e a Thaís Guimarães, que fez esse convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Candida auris, tá? E a minha experiência aqui em Salvador, tá bom? Vou dividir minha tela. Já deve estar aparecendo. Está aparecendo para vocês direitinho? Perfeito, doutor. Excelente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, do Hospital da Bahia, né, da nossa equipe, a identificação e o tratamento do uso de Candida auris em Salvador. Bom, declaro que não tenho conflitos de interesse para esse tema, tá bom? E para falar sobre Candida auris, né, para fazer essa introdução, gostaria de lembrar, né, que a Candida auris ela foi descoberta inicialmente no Japão, em um hospital japonês, em 2009, né, de um banco de genomas de um paciente que teve uma espécie de Cândida isolada no ouvido, né, no conduto auditivo, em 2006, né? Então, nós estamos falando de um germe relativamente novo, né, no mundo, né? Então, o que chamou a atenção dos japoneses nessa época, aí, 2009, foi que era um fungo haploide, que gosta de altas temperaturas, em torno de 40 a 42 graus Celsius, produz biofilme e filamentação, né, o que traz a ele uma competência de fazer biofilme e dificuldade de higienização, e dessa maneira se perpetuando no ambiente por algum tempo, né, e fazendo infecções hospitalares, surtos hospitalares, né, o que tem acontecido aqui no Brasil atualmente, né. Ele também tolera altas concentrações de sal, né, e formam hifas verdadeiras, né, se adaptando e facilitando a colonização no homem. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia desse germe, né, nesse artigo de 2018, a gente vê aí que no Japão, na Coreia, em 2009, quando ele foi descoberto esse banco de genomas no Japão, em 2006, ele levou de 2009 até 2013, né, para ser identificado em outros países que não no Oriente, né? Em 2013 ele foi reportado aí na União Europeia, né, na Inglaterra, e aí essa barra ela começa a ficar de cor laranja e se dissemina de 2013 para outros países da Europa, como Noruega, Espanha, Bélgica, França, Alemanha, Austrália, que já sai aí, Áustria, né, Suíça,
e a partir de 2016 ele já começa a ser reportado nos Estados Unidos, né? Então a gente vê aí de uma forma mais objetiva que ele começa a ser identificado no Oriente, chega na Europa, e depois chega na América do Norte e posteriormente na América do Sul. O CDC, observando, né, como eles têm uma cadeia de melhor identificação, né, e mais técnicas, né, e dinheiro envolvido para fazer o isolamento desse germe, consegue fazer, né, essa identificação de uma forma mais rápida, e eles colocaram esse material, né, mostrando aí que a partir de 2015 até 2017 aumentou o número de surtos que foram diagnosticados nos Estados Unidos, né, de forma exponencial, né? E o que chama a atenção é que 90% das Cândidas auris, elas têm uma resistência a pelo menos um antifúngico, né? E 30% das Cândidas auris do mundo, né, quer dizer, nesses relatos americanos, tem resistência a 2 classes de antifúngico, o que deixa a gente preocupado, né? Atualizei um pouquinho também os dados mais recentes aí no site do CDC de 2022, que mostra que mais de metade dos Estados Unidos já tem aí algum caso de Candida auris, né? E alguns estados já têm aí de 501 a 1.000 casos isolados. A Organização Mundial da Saúde, em 2022, né, fez um release, ele divulgou aí sua primeira lista de fungos, né, ameaçadores à vida e que tem importância de nível epidemiológico, né, e colocou aí como o nível crítico, né, a Candida auris, junto com Cryptococcus, Aspergillus e a Candida albicans, né, mostrando mais uma vez a importância deste fungo, né. Eu gosto de fazer uma correlação muito grande dele com a Cinetobacter, por conta da sua capacidade de fazer biofilme e de se perpetuar no meio ambiente, mas é um fungo, né. E nas publicações da Organização Mundial da Saúde, ele fala da importância de fazer uma rede de microbiologia, uma rede de epidemiologia, né, e dividir essas experiências e ter protocolos sanitários a nível político, né, a nível de saúde pública, para conter a Candida auris. E a gente vai falar um pouquinho desses passo a passo, né, desse passo a passo que é dito aí pela Organização Mundial de Saúde, no material do Brasil, que nós temos um protocolo desenvolvido, né. E em 2022, nessa outra revista, a gente vê um gráfico aí, né, mostrando o crescimento e como é que vem se difundindo a Candida auris no mundo, né, e chama atenção aí os Estados Unidos, a Ásia, né, a Europa, e aqui o Brasil, com poucos casos na época, né. A gente tem aumentado relativamente nos últimos tempos, né. A gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, né. Ainda esse ano teve uma conferência ministrada aí pelo pessoal do Ministério da Saúde, junto com apoio do CDC, da Unifesp, da USP, né, da Fiocruz, e a gente falou sobre esse caso, o primeiro caso, né, o primeiro surto aqui no Brasil, que foi em Salvador, né, no Hospital da Bahia. A gente teve 15 casos comprovados, eu vou falar um pouquinho sobre eles, né. Em 2021, um ano depois, teve um novo surto em outro hospital, aqui em Salvador, né, que, na verdade, era um caso que esteve internado nesse primeiro surto no Hospital da Bahia, né, e também em 2021, 2022, um terceiro surto maior, né, que está acontecendo até o momento no estado do Pernambuco, né, com um caso agora em 2023 no estado de São Paulo. No total de 69 casos confirmados, mas eu diria que isso aí pode ser só a ponta do iceberg. Falar um pouquinho aqui sobre alguns conceitos importantes. Existe esse estudo, né, que mostra a época da Pangeia no mundo,
né, e tenta trazer uma correlação dos clados ou famílias de Candida auris os clados desenvolvidos que tem em cada parte do mundo, né, através da Pangeia e de algumas tragédias que aconteceram na humanidade, né. O clado 1, que ele é muito encontrado na Índia, no Paquistão, na Arábia Saudita e na Inglaterra, né, ele pode estar associado aí à fome nos países subcontinentais do Paquistão, né. O clado 2, que é mais encontrado no Japão e na Coreia, né, pode estar relacionado a tsunami, né. O clado 3, que é mais encontrado na África do Sul e no Quênia, né, a migração dos colonos do norte para o sul africano, e o clado 4, né, através dessa crise do petróleo, né. E o clado 4, ele é mais encontrado na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e na Venezuela. E temos o clado número 5, né, que é encontrado aqui mais comumente no Irã, que pode estar associado a tsunami. Isso são hipóteses, mas de forma conceitual nós imaginamos, a gente diz, nós vemos aqui que tem esses 5 clados, né, ou famílias de Candida auris, e já trago aqui alguns pontos importantes que foram os clados que nós descobrimos aqui no Brasil. O clado na Bahia, que foi isolado, foram cepas do clado número 1, né, que é mais encontrado na Ásia, né, e foi diferente do clado que foi encontrado em Pernambuco, né, que é do clado 4, né, que é mais encontrado aqui na América do Sul. E agora eu vou trazer vocês para um pouquinho da história da Candida auris no Brasil, né, que começou em 2017, né, começou com um comunicado do Ministério da Saúde falando de surtos na América Latina de Candida auris, né, e aí trouxe uma nota técnica, né, que alguns de vocês, a maioria já devem ter lido, né, porém, 2 anos depois, né, a The Brazilian Journal of Infectious Disease faz um chamado perguntando, será que nós estamos esquecendo da forma correta de isolar? Será que a Candida auris já se encontra no Brasil e a gente ainda não conseguiu identificar ela, né? Porém, foi necessário que acontecesse a pandemia, né? Em 2019, no final de 2019, né? Relatos aí diversos de surto de Candida auris em UTIs de Covid, para que nós tivéssemos o primeiro isolado aqui no Brasil, em Salvador, né? Então, temos que trazer a importância de Salvador dentro desse contexto, porque Salvador é um lugar muito quente, né? Muito não, mas é quente, e tem alta salinidade, né? Então, é um ambiente propício para o crescimento da Candida auris, tá? E aí são fotos da microbiologista Cláudia Portela, que foi a primeira microbiologista aqui no país que identificou a Candida auris, né? Ela me ligou, olha, Igor, tem aqui uma cepa que o nosso Vitek 2, né? A gente tem ainda um Vitek 2 atualizado no final de 2019, 2020, né? Identificou uma cepa de Candida auris, né? E aí a gente eu tentei entrar no site do Ministério da Saúde para fazer essa notificação, o site estava fora do ar, né? Então eu liguei para o pessoal da vigilância do município e do estado e fiz a notificação verbalmente e depois por e-mail, né? Aí teve essa notinha técnica do LACEN da Bahia, né, fazendo as orientações para a vigilância em outros hospitais, porque a gente estava no meio da pandemia de Covid-19, né, enviaram a amostra do LACEN para o LEME, né, de Dr. Arnaldo Colombo, para fazer a confirmação no mal de TOF, tá? E aí houve essa confirmação do mal de TOF, e também, a partir de então, a gente começou, né, a enviar as outras cepas que nós tivemos isoladas no hospital, para fazer aí o monitoramento de resistência fúngica e a identificação do clado. E o nosso paciente zero, né, o primeiro paciente, né, foi um paciente de 59 anos, que estava internado no Hospital da Bahia, já tinha mais ou menos 2 meses, né, ele internou por conta de tosse e febre, né, na admissão ele tinha uma tomografia sugestiva de pneumonia viral, com acometimento de 100%, de 50% do pulmão, né, e que foi confirmado por PCR, uma infecção por SARS-CoV-2, né, COVID-19, né. Esse paciente, ele era hipertenso, ele é hipertenso, o paciente está vivo, tá, polialérgico, e uma trombofilia a esclarecer, e era anticoagulado, né.
Esse paciente teve uma forma grave da COVID-19, ele precisou ser entubado, foi traqueostomizado, passou também por diálise, hemodiálise, né? E teve uma infecção da corrente sanguínea por uma pseudomonas multiresistente, né? Ele já estava tratado dessa infecção da corrente sanguínea e estava em curva de melhora, respirando em ar ambiente, e ele teve alta da UTI COVID, na época, para a semi-intensiva, e quando foi tirar o catéter da subclave, não sei por qual razão, o plantonista enviou a ponta do catéter para a cultura, né? E por conta disso, identificamos a Candida auris. Esse paciente, ele não teve achados clínicos de infecção por Candida auris. E aí eu vou trazer um pouquinho da nossa linha do tempo, tá? E aí começou no dia 5 de dezembro de 2020, né? Nessa época, a nota vigente que era que nós utilizávamos para fechar infecções hospitalares era a 03 de 2019, né? E aí teve esse paciente que ele estava colonizado. Por conta disso, nós colocamos o paciente em precaução, né? Nós tínhamos uma unidade de terapia intensiva COVID, né, de coorte, e a gente utilizava, nessa época, duplo avental e dupla luva, né? A gente chegou a esse momento aí, apesar da baixa evidência clínica de orientação para dupla luva, né? Então, a gente suspendeu a dupla luva nessa unidade de terapia intensiva, né? Reforçou a higiene ambiental com hipoclorito, né? De sódio, água sanitária, e fizemos culturas de vigilância nos pacientes que tiveram em algum momento na mesma unidade que esse paciente índice, tá bom? E identificamos 10 pacientes colonizados, né? Aqui, vocês veem esses 10 pacientes colonizados e os locais onde nós identificamos a Candida auris. Ponta de catéter, termômetro, axila, né? E grade de leito, nesse segundo paciente, no terceiro, termômetro, axila, corpo, e nesse quarto paciente, axila e termômetro, nesse sexto paciente, termômetro, axila, no sétimo paciente, termômetro, axila, outro paciente só foi identificado Candida auris na mesa, né, e etc. Esses pacientes foram colocados em precaução de contato, né, demorou bastante para sair nossas culturas de vigilância, a gente teve a ajuda do LACEN da Bahia, né, da vigilância epidemiológica do município e do estado, para fazer a coleta das culturas de vigilância e condicionar ela no meio apropriado e enviar para o LACEN, onde essas amostras foram analisadas, né. Como nós vimos que tinha muitos pacientes que estavam com termômetro colonizado e axila também colonizada, nós fizemos a troca do termômetro, que era um termômetro de axila, né? E fizemos novamente o reforço da higiene ambiental. E a partir daí apareceram novos casos, né? Teve esse 12º caso de um paciente que teve uma IRA, né? Teve uma urocultura positiva para Candida auris, né? E aí ele fechou critérios para infecção relacionada à ciência da saúde, né? Esse 13º paciente que tinha hemocultura e cultura da axila positiva, né? Esse 14º paciente que também tinha ponta de catéter e hemocultura para Candida auris positivo, né? O 15º paciente, ele tinha uma urocultura positiva e era colonizado. O 16º paciente, que estava com uma urocultura também positivada. Esse outro paciente, 17º, que teve uma hemocultura positivada e ele fechou critérios para IRAS, né? Nós trocamos o saneante para um saneante de uso único, né? A gente não estava usando mais hipoclorito de sódio, a gente trocou o nosso saneante, a gente foi para Oxivi, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e trocamos o termômetro de axila para termômetro a laser sem toque. Identificamos um 18º paciente com urocultura positiva para Candida auris, né? E tivemos um saldo aí de 14 pacientes definidos como colonização
sendo que 3 deles evoluíram para óbito, não relacionado a Candida auris, e tivemos 4 pacientes com infecção relacionada à ciência da saúde, com 4 óbitos correlacionados. Né? Em 2022, nós chegamos a fazer culturas de vigilância, né, quando a gente teve o segundo surto aqui no Brasil, ou aqui na Bahia, em Salvador, e tivemos 50 amostras de ambiente de todas as unidades onde tiveram pacientes colonizados ou infectados com Candida auris, que foram todas amostras negativas. Aqui mostra um pouquinho da nossa investigação de cruzamento de leitos. A gente pegou o paciente índice, viu onde o leito que ele estava no hospital, ele só ficou na UTI COVID e na semi-COVID, né? Mas nesse momento que ele estava passando pela UTI COVID e na semi-COVID, a gente registrou todos os pacientes que tiveram cruzamento com ele em algum momento, né? Porque se tratavam de unidades de coorte, e fizemos a investigação de todos esses pacientes, né? E como é que foi feita essa investigação, né? Nós realizamos mais de 300 amostras de culturas de vigilância, né? No ambiente do paciente que teve cruzamento com caso índice, nós fizemos a cultura de termômetro, grade de leite, bomba de infusão, monitor e mesa de apoio, tá? E no paciente nós fizemos a cultura auricular, nasal, axilar, de virilha e de feridas quando eram presentes. Se o paciente tivesse uma ferida, uma escara, né? Coletava cultura da escara. Se o paciente tivesse uma flebite, coletava cultura da flebite, e assim por diante. Nessa investigação, não foi só a equipe do Hospital Bahia que fez a investigação. Essa foto aqui, eu não sei se sou eu que estou coletando aqui culturas ou João Nóbrega, né? A gente saiu aí coletando culturas em todo o hospital, né? João Nóbrega também coletou, né? O pessoal do LACEN, o pessoal do EPSUS, que veio de Brasília aqui para Salvador, ajudou, o pessoal da Vigilância do Estado e o município também, né? Vocês podem ver aqui que a gente utilizou para fazer a cultura do ambiente, essa esponjinha da 3M, que ela é inativa o saneante utilizado no hospital, tá bom? E no caso dos pacientes, a gente utilizou, né, suave de raio. E fizemos uma publicação mostrando que dos 17 pacientes que estavam com... Deixa eu botar aqui o ponteiro. Dos 17 pacientes que estavam com a cultura positiva para Candida auris na axila, eles também, 17%, positivaram para a colonização do termômetro, né? E aí que a gente estralou a possibilidade de que o termômetro ele estava perpetuando a infecção da Candida auris na unidade. A gente tinha o termômetro aqui no hospital, ele ficava preso em uma haste de ferro que ficava preso na parede, e esse termômetro ele ficava dentro de uma capinha de acrílico. A gente teve que tirar o termômetro, teve que tirar a haste e teve que tirar também a capinha de acrílico. Imagino eu de que todos esses instrumentos estavam colonizados por Candida auris, né? Porque ela faz um biofilme, né? E estava perpetuando essa colonização, né? E foi aí um fator importante de infecção nesses pacientes, né? E agora eu vou debruçar um pouquinho sobre a atualização da Anvisa, né, na norma técnica aí, sobre Candida auris de outubro de 2022, né? Aí a gente já falou um pouquinho da epidemiologia mundial, né? Falou também da epidemiologia brasileira, né? Salvador, Recife e agora mais recentemente no estado de São Paulo, que a gente vai ter na próxima apresentação, e falar um pouquinho sobre a triagem nacional. Estes foram os 3 principais pontos que foram atualizados na norma técnica de outubro de 2022, tá bom? Essa é a norma, né? Ela já teve essa atualização, e apesar dessa apresentação de hoje, vale a pena, quem não teve caso no seu hospital, já comece a montar o seu protocolo individualizado, porque cada instituição funciona de uma maneira e merece um protocolo próprio, né? E já vai aqui nosso ponto importante de chamar a atenção, de que a Candida auris pode ser, de forma equivocada, errônea, identificada como outras espécies de Cândida, né? Então, hospitais onde não conseguem fazer a identificação da Cândida têm que enviar essa amostra para o LACEN ou fazer de forma manual a identificação da Cândida, que eu vou mostrar na nossa tabela 1.
mas, a depender do método automatizado que você tenha na sua instituição, é necessário também ficar atento, porque aqui na nossa instituição, no Hospital da Bahia, a gente tem um Vitek 2, né? Observe que tem alteração aqui de atualização do software. Quem tem as versões mais antigas, o Vitek 2 pode identificar uma Candida auris erroneamente e dar o nome de Candida emulone, né? Ou Duobuchalmoelone, ou uma Cândida não identificada. Mas a versão do software 8.01, ele já é mais preciso, né? Mas também pode errar. Quem tem um Fênix, por exemplo, pode não ter a identificação correta da Cândida auris e também pode ter a Cândida de forma errônea, identificada como Cândida catenulata, ou Cândida emulone, ou Cândida SPP, tá bom? Microscan já tem aí uma variedade maior de erros, né? Como Cândida lusitane, Guilhermonde, Parapsilose, Famata e Cândida SSP. Então, a depender do modelo que você tenha de método automatizado para identificar, né, os germes na sua unidade, se tivermos esses achados, né, desses erros possíveis de acordo com o seu método automatizado de identificação, a gente deve fazer de forma manual o crescimento da Cândida, né, aproximadamente na temperatura de 42 graus, e observar se ela vai nascer da cor creme ou rosa, né, no H cromatogênico. Se for positivo, essa Cândida deve ser enviada para o LACEN. Antes de enviar para o LACEN, a gente tem que ligar, né, para a vigilância epidemiológica do município e do estado e avisar que tem um caso suspeito de Candida auris, para ele autorizar o envio da amostra para o LACEN, referência para a sua unidade, né? Para quem não tem métodos fenotípicos comerciais, né, podem utilizar o H-Saburô em microscopia, né, e se identificar uma cepa de cor creme inespecífica, sem pigmento, carotenoide, levedura ou ausência de hifa, né, não se trata de uma Candida auris. Mas, se tiver essas especificações, deve fazer nenhum tubo germinativo negativo, com ausência de cápsula, urease negativa e crescimento de 42 graus com culturas, né, de cor creme, de cor rosa, em H cromatogênico. Se isso for positivo, deve ligar para a vigilância do município e do estado e pedir autorização para mandar para o LACEN fazer a confirmação do mal de TOF. Para quem tem mal de TOF, ainda assim é recomendado que envie as amostras para o LACEN, uma vez de que essas amostras vão ser confirmadas, né, do mal de TOF, referência à sua unidade, e vai ficar registrado para que seja monitorado a resistência fúngica e também vai ser verificado o clado desta Candida auris, né? Muitas vezes, né, como foi o caso aqui da Bahia e de Pernambuco, com famílias diferentes de clados, né, com clados diferentes, pode-se dizer que não existe a possibilidade da Cândida que foi encontrada na Bahia ser a Cândida que está sendo encontrada no Pernambuco, porque elas são de famílias diferentes. De forma filogenética, isso não se pode ser explicado, né? Então, aqui é o fluxo de encaminhamentos isolados e mostra de que a CCH, né, ou SCH, tem que ligar antes de enviar a sua amostra para confirmação pelo LACEN de referência, né? Esse aqui é a norma técnica da Anvisa e coloquei um print para mostrar como é que pode ser realizada a notificação de caso suspeito de Candida auris, né? E aí tem esse site onde é colocado o caso clínico do paciente, né, e a suspeita da topografia. Aqui é o cadastro das coordenações estaduais de controle de infecção, né, que vai variar de acordo com o seu estado, mas deve respeitar o envio das amostras de acordo com o mapa desta norma técnica, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre controle de infecção hospitalar no caso de Candida auris, né?
Vou falar do manual da Anvisa, mas, caso vocês tenham dúvidas, a gente vai discutir um pouquinho posteriori, né? E esse manual foi muito bem feito através de revisão, né, dos manuais internacionais, né? Então, um checklist básico vai ser colocado aqui para quem ainda não teve ou está tendo casos de Candida auris, né? Então, para quem tem uma suspeita, uma confirmação, tem que colocar o paciente em precaução de contato, né? Em adição às precauções padrão. Então, é bom que coloque uma placa diferenciada, né, isolar o paciente, ele deve ter um quarto individual, né? Se for, em muitos casos, pode fazer uma coorte exclusiva, né, para pacientes colonizados e infectados, né? Aqui no Hospital da Bahia, a nossa experiência, a gente colocou uma equipe de saúde dedicada para esse paciente, né, para os pacientes. E, em caso de o paciente fazer diálise, como foi o nosso primeiro caso, a gente também deixou uma máquina exclusiva para esse paciente, né? Para equipes onde não pode ser dedicado um profissional único, no caso, um médico ou um fisioterapeuta, esse paciente deve ser visto por último pela equipe, tá bom? Devemos enfatizar a importância da higiene das mãos para todos os profissionais de saúde, pacientes, visitantes e acompanhantes, né? Implementar imediatamente as precauções de contato, né? E monitorar a adesão dessas práticas, né? Tem que deixar material de precaução, né? Avental, luva, disponível e com a placa sinalizadora, né? Tem que notificar a Anvisa, através do site que eu já mostrei, informar a coordenação estadual de controle de infecção hospitalar, para que ela autorize o envio da cepa, né, para o LACEN, e orientar o laboratório de microbiologia para o encaminhamento da amostra para o Estado, quando autorizado. Parece redundante falar tudo isso, mas vocês vão ver, a maioria, né, que trabalha com controle de infecção hospitalar, que rever protocolo de limpeza e desinfecção de superfície, ela não é tão fácil quanto parece, né? Quando a gente foi ver no hospital, quem é que está limpando a grade do leito? Aí a enfermagem fala que é com a higienização fala que é com a enfermagem, né? Mas a gente tem que deixar nos protocolos, porque não tem certo ou errado aí, mas tem que deixar bem definido quem é que vai fazer a higienização, como vai fazer a higienização e quando vai fazer essa higienização, né? E deve intensificar a realização de limpeza concorrente, né, e terminal, tá? A concorrente deve ser feita, oriento que faça 2 vezes no dia, né? E talvez uma terminal com o menor tempo de 15 dias, que é feito de base para todos, pode ser diminuído para 1 vez na semana, né? Implementar a limpeza supervisionada das áreas de atendimento de pacientes suspeitos e confirmados, né? Podem ser utilizados meios que não sejam somente visual, né? Vocês podem utilizar o GlowGer, e o que o Hospital da Bahia fez foi comprar uma máquina de ATP, porque fazer cultura de vigilância para liberar o leito depois de higienizado, com dias de higienizado, era impossível no meio da pandemia e mesmo fora da pandemia. Então, com a máquina de ATP, em tempo real, a gente pode passar o suave e saber se aquele leito, se aquela superfície do leito ou da grade da cama ou da bomba de infusão ou do monitor foi higienizada de forma correta. E o que a gente utilizou para o ponto de corte de ATP foi de 200 URLs, né? Realizar um monitoramento da quantidade de limpezas e desinfecções da superfície, intensificar a limpeza e desinfecção de outras áreas, né, como a radiologia e a fisioterapia, né, seguir todas as instruções dos fabricantes dos produtos de desinfecção de superfícies, né, e observar o tempo de contato indicado, né, e verificar o anexo, né, da norma através dessa lista que eu vou mostrar para vocês, que são os saneantes que estão autorizados para ser utilizado em caso de suspeita e confirmação de Candida auris. Lembrando que quaternário de amônia, né, com biguanida, não é uma boa escolha, né? Aqui no Hospital da Bahia, a gente utilizava um saneante muito bom, que vocês a maioria deve ter alguma experiência, que é um quaternário de amônia com biguanida, que é conhecido como Optigerme, né? A própria Optigerme, eles têm um laudo comprobatório que garante a higienização de Candida auris, porém, a lista P dos Estados Unidos, que faz a validação destes saneantes, não indica, né, e nem o manual da Anvisa indica o uso de quaternário de amônia para fazer a higienização de superfícies dos pacientes com suspeita de confirmação de Candida auris. O melhor produto
para não ter erro, é o hipoclorito de sódio, né? E para quem tiver a opção de optar por uma coisa melhor, pode usar o peróxido de hidrogênio. E foi a nossa escolha. Inicialmente, nós fizemos o uso de água sanitária, né, hipoclorito de sódio, e depois trocamos para um saneante de uso único, inclusive com a opção de fazer pronto uso, né, e até com a franela, né, que aí, no caso, até hoje nós utilizamos, que é o peróxido de hidrogênio com o nome comercial de Oxivir, tá bom? Continuando. Evitar o compartilhamento de produtos e equipamentos, como termômetros, esfigmomanômetros e etc., desses pacientes, né, que serve de forma geral para todos os pacientes em precaução de contato por outras bactérias, ou vírus ou fungos, né. Quando não houver possibilidade do uso exclusivo desses produtos, deve ser submetido à limpeza e desinfecção após o uso. Isso é colocado no manual da Anvisa, mas a gente está vendo aí, né, através do relato da experiência que nós tivemos, de que um termômetro ele não pode ser higienizado. Para você higienizar um termômetro que foi utilizado por um paciente com Candida auris, que faz biofilme, teria que mandar esse termômetro para o CME, né? Então, não deve ser compartilhado a maioria dos produtos, né, e equipamentos médicos com pacientes com Candida auris, né? E no caso de termômetros, a gente deve dar a preferência para fazer a utilização de termômetros que não tenham toque ao paciente, né? E vale ressaltar aqui que o termômetro a laser, ele não é igual o de humanos para o de ambiente, né? O de humanos, ele é um pouco mais caro e deve ser respeitado a distância correta para medir a temperatura do paciente, tá bom? E ele deve também seguir aí uma certa frequência de padronização para fazer a sua checagem de manutenção. E durante a investigação do surto, deve-se iniciar imediatamente, né, quando tiver o primeiro caso, né, e anexar relatórios e enviar para a vigilância. Participar da investigação é de suma importância também, né, e pedir ajuda dos órgãos regulamentadores, né, que aí, no caso, seria a Secretaria de Saúde do município, do estado, o EPSUS, pode pedir ajuda também de instituições de ensino e pesquisa. Essas capacitações que são importantes, que nós fazemos durante todo o ano, elas devem ser reforçadas durante o momento de surto de Candida auris. Falamos sobre forma de paramentação, higiene das mãos, 5 momentos de higiene das mãos, capacitar todos os pacientes familiares e profissionais envolvidos no cuidado ao paciente com suspeita e confirmação de Candida auris, dando uma ênfase maior à equipe de higienização e de enfermagem, a depender da higienização que você faça no seu hospital. Devemos garantir que o paciente com suspeita e confirmação de Candida auris tenha assistência à saúde, né? Então, a gente teve um caso aqui na Bahia de que a gente queria enviar um paciente para a home care e a home care se negou a receber esse paciente. Então, a gente teve que fazer teve que conversar, né, e passar isso também para a vigilância do município, né, para intervir perante essa conduta, e deve deixar também registrado no prontuário e na alta do paciente, em relatório, essa condição de colonização ou infecção por Candida auris, caso esse paciente venha a retornar à sua própria unidade ou outra unidade de saúde, né. Caso ele seja transferido para fazer um exame, né, deve ser também contactada a equipe da ambulância, né, do transporte do paciente, para que todo mundo esteja paramentado corretamente e que seja feita a realização da higienização conforme nós estamos falando. Aqui é a lista de desinfectantes de hospital com atividade contra a Candida auris, né, disponível no Brasil, e nós vemos que as concentrações também têm importância, né. O hipoclorito de sódio tem que ser mais de 1 milhão por partes por milhão, né? O peróxido de hidrogênio de 8 gramas de peróxido por metro cúbico, né? Ácido peracético e peróxido de hidrogênio, álcool etílico, né? Ela tem uma moderada atividade, mas tem atividade, então nós encorajamos e enfatizamos com a equipe que faça a higienização com água e sabão ou com preparação alcoólica, né? E
A luz ultravioleta também tem uma capacidade moderada de atividade contra a Candida auris. Já o quaternário de amônia, ela tem uma baixa atividade e não deve ser encorajada e não deve ser utilizada nessas situações. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Me coloco à disposição no final da aula para termos uma discussão. Obrigado. Obrigada aí, viu? Excelente apresentação aí, acho que vai ter bastante discussão, várias dúvidas, questionamentos, né? Agora eu convido a doutora Carolina Carvalho Ribeiro do Vale, que é mestre em clínica médica, doutora em obstetrícia pela Unicamp, célula de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde do Hospital da Mulher, do professor Dr. José Aristóteles Pinotti, CAINS na Unicamp, para compartilhar com a gente um pouquinho a experiência dela lá no hospital, no caso de Candida auris. Com você, doutora Carolina. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Desculpa, porque o meu nome já é gigante, o nome do hospital que eu trabalho é imenso, e aí a minha apresentação demorou mais do que quem eu vou falar mesmo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês me dão licença, e eu só preciso dizer que a vida real se impõe, né? Eu estou sozinha aqui com meu filho, e ele tem 1 ano e meio, ele está vendo o desenho, mas pode ser que vocês ouçam uma participação especial de um bebê. É bom porque eu já trabalho com criança mesmo, então é isso. Só não estou conseguindo aqui pôr para... Só um minutinho, eu não consigo pôr para apresentar, cadê? Ai, gente, estou parecendo uma criança, né? Vocês me perdoem, eu vou conseguir. Apresentar. Não, compartilhar. Ah, tá, achei. Normal, doutora. Desculpa. Pode ficar tranquila, não fica preocupada, não. Obrigada pelo apoio. Então, gente, eu vou falar de um aspecto bem diferente, uma coisa super particular, que é falar do cuidado de neonatos numa situação num hospital público, terciário quaternário, numa maternidade aqui no estado de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas. Então, vamos falar sobre surtos, mas primeiro vamos definir o que são surtos, né? E o que são surtos de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, ocorrem em pacientes ou colaboradores, né, que vai apresentar um aumento na incidência ou nas taxas esperadas. Acontece, então, quando as IRAs ou algum evento adverso ocorre acima do que se espera e quando tem um micro-organismo que é pouco usual, o evento adverso é reconhecido, né? Essa é a definição da OMS. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de uma situação completamente diferente. A gente só teve um caso, graças ao apoio de todas as equipes. Então, o nosso surto é um surto de um caso só, ainda assim um surto, né? Então, vamos lá. No dia 3, uma mulher é internada na nossa unidade de terapia intensiva, que para sonho e delírio de qualquer controlador de infecção tem quartos separados, graças a Deus. E essa mulher internou lá com uma pancreatite aguda. Ela tinha como história prévia diabetes, né? Ela era hipertensa também, já estava na 5ª gestação, e ela teve uma pancreatite gravíssima, na verdade, né? E ela evoluiu com bastante gravidade, inclusive com uma pré-eclâmpsia superajuntada, e aí foi submetida às 25 semanas e 1 dia a um parto cesárea, em vigência da pancreatite, né? E ela só usou ampicilina sulbactam de antibiótico, que já é diferente do habitual, né? Eu só quero contextualizar nosso hospital, nós praticamente não temos nenhuma resistência, é por isso que nós usamos antibióticos diferentes da maioria das pessoas, eu vou mostrar por que a gente faz um monte de cultura também. Então, esse bebê nasceu com 25 semanas, com 640 gramas, essa criança, em qualquer lugar do mundo, tirando o Japão, que é uma exceção a qualquer regra, teria 75%, 66% de mortalidade, né? Então, essa criança evoluiu com uma rotura intestinal, né, com uma perfuração intestinal espontânea, e tinha uma lesão periumbilical. Por causa disso, a princípio ficou como uma lesão por clorexidina, que é comum, né, nesse fetinho que está fora da mãe,
e aí ele precisou fazer, então, uma abordagem cirúrgica. Por isso, a gente fez a cultura de vigilância, que é a cultura de vigilância pré- e pós-operatória, a gente usa como evento sentinela em casos de resistência. E aí, isso aconteceu no dia 16. No dia 18, o pessoal do laboratório fez esse diagnóstico brilhante, né, assim, eu preciso deixar claro que nós temos uma equipe fenomenal no laboratório, tanto de microbiologia do HC, né, que é que nos atende com as culturas clínicas, quanto no CAISM, que nos atende com as culturas de vigilância, e eles encontraram no McConkey, sim, no McConkey, a Candida auris desse nenê. E, obviamente, eu estava saindo de férias, né? Eu já estava de férias do CAISM nesse dia 18, no dia 19 eu estava de férias dos dois, porque, por acaso, eu também trabalho no laboratório de patologia clínica do HC. E aí, o pessoal já me avisou, falou assim, ó, Carol, que bom que você veio, nós temos uma Candida auris no bebê. Aí eu pensei, Jesus, isso não pode estar acontecendo um dia antes das férias, eu vou largar o pessoal com quem eu trabalho sozinho, só de que elas são maravilhosas, né? E aí começou a nossa saga, né, de notificação, etc. e tal. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, nesse dia, o que a gente tinha? Que a gente tinha uma Candida auris, numa cultura de vigilância, né? E esse slide eu copiei da professora Angélica Schreiber, que nos honra com a sua presença aqui hoje. Nós tínhamos uma Candida auris, uma cultura de vigilância. O que a gente faz agora, nesse minuto, com um bebê pré-termo tão pequenininho assim, e que não tem o trato digestivo utilizável nesse momento? Então, a princípio, nada, é colonização, beleza, segue o jogo. Só que aí depois eu recebi a informação de que essa criança tinha essa lesão de pele. E essa lesão de pele poderia muito bem, e era provavelmente, uma infecção por Cândida. Aí eu falei, quer saber, vamos começar a tratar, né? E vamos escolher uma cultura antes. Então, a gente fez o que qualquer um que costuma trabalhar com neonatologia faria, nós prescrevemos, a princípio, pensamos em anfotericina deoxicolato. Só que aí, a gente pensou por segurança, tal, por causa do potencial de resistência, usar equinocandina, e nós usamos micafungina. Bom, nesse dia a hemocultura da criança veio positiva, a criança continuava estável, né? E nós tivemos a excelente notícia de que era uma Cândida com MIC baixo para todos os antifúngicos, lembrando que não existem breakpoints adequados ainda, né, e que nesse artigo, que sugere alguns breakpoints, seriam muito mais altos do que aquilo que a gente encontrou. Então, já encontramos várias coisas diferentes, né? Então, é um neonato que já viveu uma semana, com 25 semanas, e que agora tem uma Candida auris que, pasmem, era sensível. Aí, na investigação, né, na nota a gente sempre faz investigação de líquor, o líquor estava alterado, e por isso a gente trocou para anfotericina deoxicolato. Não, desculpa, a gente trocou para, a gente prescreveu micafungina. E aqui é só para vocês verem como que cresceu, olha o brilho da equipe de microbiologia para ver isso aí e achar que pode ser uma cândida e fazer o diagnóstico. Só que aí entra o fato de que nós temos uma Mauditoff, né? E aí, no Mauditoff, fica bem menos difícil de fazer o diagnóstico. E aqui eles encontraram, então, vocês podem ver no primeiro, né, esse SWAB pré-operatório, a Candida auris com score alto. Depois, no pós-operatório, a mesma, podem ver os picos são os mesmos. Aí, depois, encontraram na urina, e foi aí que a gente mudou para anfotericina deoxicolato. E também no sangue, aqui tinha o score alto. Então tá, então a gente tem que investigar esse surto, né? São 10 os passos para a investigação de um surto, se a gente for ver as recomendações da Organização Pan-Americana e Mundial da Saúde. Então, primeiro a gente determina a existência de um surto. Pela definição, a gente já sabe, é um caso novo de um bicho que ninguém tinha aqui no estado de São Paulo, então é um surto.
Confirmamos o diagnóstico. Claro, né? O laboratório não vai falar que é uma Candida auris sem ter certeza absoluta, principalmente um laboratório da qualidade do nosso, né? Então, sim, já está confirmado, mas, claro, nós vamos seguir a nota e vamos mandar para o IAL também, que é o nosso LACEN. Definir e contar os casos. No nosso caso, a gente tinha um caso, né? Um paciente que era colonizado, mas no mesmo dia se mostrou infectado, né? E aí nós tínhamos os contactantes. Então, a definição de caso era neonato, né, no CAISM, com infecção por Candida auris confirmada. Os outros casos eram contactantes ou contactantes indiretos. Então, descreveu os dados do surto em tempo, lugar e pessoa, né, o que eu estava falando, no dia 18, uma criança infectada na UTI neonatal do CAISM. Determinamos os suscetíveis, que eram os contactantes, né? E levantamos hipóteses de onde veio. E aí a gente sempre acha que o mordomo é o culpado, né? A gente foi atrás da mãe. E essa mãe que tinha recebido antibiótico terapia, que tinha várias internações, que tinha múltiplas pancreatites. Bom, tem tudo para ser ela, né? Colhemos cultura de vigilância dela, dos contactantes todos, para ver se não tinha tido nenhuma transmissão, porque até então, como ele era só colonizado, a gente não sabia se já tinha tido colonização ou não em outros pacientes, os contatos diretos e indiretos, e nada, ninguém tinha Candida auris, e olha que a gente duvidou, mandou para o Lutz, fez, repetiu, pôs no molde, fez todos os testes possíveis e imagináveis e nada. Então, comparar as hipóteses, assim, e aí aqui, né, então a gente tem essa causa, Candida auris, o modo de transmissão, contato direto e indireto, a população são os neonatos e a local é a unidade neonatal. Então, vamos comparar as hipóteses aos fatos, né, a nossa hipótese era de que a transmissão tivesse sido proveniente da mãe do bebê, não foi, né, há relatos de transmissão vertical de cândida, principalmente quando a paciente tem candidíase vaginal. A paciente tinha cândida na vagina, cresceu, cândida tropicalis e cândida glabrata, foi confirmada a identificação, realmente não era a Candida auris. Nenhum dos contactantes, e isso eu já conto depois de 3 meses de investigação, ninguém mais teve no mundo, sim, no mundo não, né? Mas no CAISM, nós estamos ainda fazendo culturas de vigilância, nós fazemos culturas de vigilância semanais agora, nas crianças mais velhas de cada uma das salas, eu vou mostrar para vocês a nossa configuração, e não encontramos mais ninguém positivo. É lógico que nós aumentamos o nosso grau de suspeição, o HC fez a mesma coisa, né? Nós compartilhamos o CNES e um estacionamento, mas somos 2 hospitais diferentes, né? Obviamente, também o pessoal do HC ficou muito atento a isso, a detalhes. Uma das crianças tinha sido transferida para um outro hospital, foi investigada no outro hospital, também é um hospital que é da Unicamp. Essa criança também se mostrou não estar colonizada. Nós fizemos essa pesquisa não só como orientado pela Anvisa, que é o mínimo, mas nós também fizemos periumbilical e fizemos também orofaringe, né, considerando que são neonatos, são um pouco diferentes, porque na nossa situação tudo é um desafio, porque são neonatos super pré-termo, então, vamos lembrar que eles não têm o sistema imune totalmente formado, eles não têm o trato gastrointestinal completamente formado, eles não têm pele totalmente queratinizada, eles precisam, muitos deles, de incubadoras de alta umidade e alta temperatura, o que é super propício para o crescimento de fungos. Não podem usar muitos antifúngicos, mas não qualquer. São muitas as questões aí que a gente precisa pensar, né? Então, e também não dá para usar hipoclorito de sódio a qualquer concentração no local onde eles estão internados. De modo que a nossa escolha logo de cara foi trocar para peróxido de hidrogênio. E aí, né, então fomos refinando as hipóteses, realizando os estudos complementares, que são isso que a gente falou, e aí a implementação das medidas de controle e prevenção. Eu só quero deixar claro que tudo isso acontece, evidentemente, ao mesmo tempo, né? Não dá para esperar tudo isso para começar a controlar e prevenir
a disseminação do surto. Então, né, nesse dia da descoberta do caso, a gente, poxa, mas é verdade? Obviamente, ninguém sai falando isso à toa. Vamos averiguar se temos testes diagnósticos, o que nós temos de testes diagnósticos e deixar disponíveis. Avisar as equipes, né? Evidentemente, as equipes precisam estar avisadas porque elas precisam ser nossas parceiras, né? Vamos controlar a transmissão. Então, corte, precaução, distribuição, classificação dos pacientes, classificação dos casos. Então, os casos que são o caso, na realidade, confirmado, aqueles contatos diretos, contatos indiretos, as crianças que estavam internadas, nós estamos passando, além de tudo, por uma reforma. Tem criança internada no centro obstétrico, como se fosse um semi-intensivo, então as equipes entram entre um lugar e outro, né? Então vamos treinar essas equipes, né? Treinarmos todos, né? Nos treinarmos, vamos informar e estabelecer parceiros. Aí eu não vou perder o tempo de vocês mostrando aquilo que o doutor Igor já mostrou. Aliás, eu preciso agradecer muito pela sua apresentação, que foi incrível e que tornou a minha muito mais simples. E aí a vida real é como um grito do Munch, né? Ou você acha que vai dar tudo certo, você vai seguir passos? Não, a casa cai literalmente, ou como vocês podem ver meu filho aqui, tá gritando e chorando, e as coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo. Tem 30 pessoas ligando para vocês, 45 dizendo que o que você falou não é nada, o outro dizendo que não é surto, e tudo acontecendo, a gente precisa achar dinheiro, achar solução, achar organização, entender o que está acontecendo. Então, a gente notifica as autoridades competentes, né, imediatamente, e implementa precaução por contato, faz coorte de paciente, coorte de funcionário, e agora a gente só tinha um caso no hospital universitário, uma UTI neonatal ultralotada. A gente reforça a higienização das mãos, organiza a limpeza concorrente, a limpeza terminal, muda o saneante, tem que garantir a disponibilidade de teste diagnóstico, porque não é sempre que a gente consegue, né? Por sorte, nós tivemos o apoio também do LACEN, obviamente, o apoio das vigilâncias do município, do estado e da Anvisa foram fenomenais. A vigilância do estado, especificamente, também nos ajudou muito com o Adolfo Lutz, com a interlocução, né? Nós tivemos, tanto no GVE quanto no CVE e na Visa municipal, né? Garantir a disponibilidade de antifúngico adequado, porque, lógico, a gente não tem infecção por fungo nunca, a gente não tem equinocandina disponível no hospital, mas a gente conseguiu disponibilizar naquela semana, naquele dia, na verdade, para aquela criança, organizar as culturas de vigilância, rever o processamento de dispositivos médicos e dos produtos para a saúde, manejar o resíduo, pensar no cuidado com a roupa e, lógico, as capacitações. Então, é super tranquila a vida de controle de infecção, mais tranquila ainda quando a gente diagnostica um surto. Porque aí você fica naquela coisa, que legal, eu diagnostiquei um surto, nossa, eu estou fazendo as coisas direitinho, e todo mundo querendo que você morra, né? Só que, na verdade, não é vergonha notificar um surto, né? Vergonha é você não perceber que tem um surto, né? Só notifica quem sabe, só sabe o que tem quem tem acesso ao recurso diagnóstico. A gente usa a estratégia multimodal, que é como recomenda a OMS, né? Construir, ensinar, checar, vender e viver, né? É o que a gente orienta. E aí, então, né, depois a gente teve a reunião com a Força Tarefa, não sei se vocês sabem, mas no momento que você notifica um caso desse, é montada uma Força Tarefa na Anvisa, e de extremo valor, né, especialistas nos orientam, nos auxiliam, mas nós temos a super sorte de estarmos na universidade, né, na Universidade Estadual de Campinas, que tem os nossos próprios especialistas que também já estavam nos ajudando incrivelmente desde o princípio. Né? Então, a gente fez as primeiras coletas de cultura de vigilância conforme a recomendação da Anvisa ali, a gente já tinha feito outras culturas com aquilo que estava disponível para a gente, e aí a gente continua fazendo até hoje, semanalmente, e vai mudar para mensal. Então, só para vocês entenderem, nós temos uma UTI neonatal que não é tipo salão, são salas, né, em que cabem até 3 neonatos, e um isolamento de verdade, com pressão negativa, anticâmara, tudo certinho. Então, a gente deixou o caso no quarto de isolamento com anticâmara,
E aí a gente classificou os outros pacientes em vermelhos, laranjas e verdes, né? Os vermelhos eram aqueles contatos diretos do RN, os laranjas aqueles contatos indiretos, ou seja, as crianças que estavam internadas naquele momento, e os verdes eram as crianças que vinham a internar, né? E também lembrando que a criança nasce e ainda não tem a microbiota do hospital, né? A gente sempre aguarda pelo menos 48 horas para começar a coletar cultura de vigilância de um bebê recém-nascido. Então, aqui a gente tem como ficou no centro obstétrico, né? Tinha 2 salas laranja e uma verde. E aqui é só para a gente ver, né? Então, o que a gente espera quando o nenê nasce? Que ele vá direto para o colo da mãe, com um cordão umbilical e tudo, e que ele faça contato pele a pele. Esse é o nenê normal. O nenê que a gente cuida são esses pré-termos extremos, né? Que, na verdade, são pequenos fetos, que ficam nessa incubadora aqui, que eu tirei a foto do depósito, não tirei foto com o nenê dentro, mas... que ficam nessa incubadora em que eles não têm contato com ninguém, né, diretamente, a não ser com suas mães, e que tem também alta umidade e alta temperatura. Essa mãe, a gente fez uma coisa que a gente nunca faz, que como ela tinha o risco de reinternar muitas vezes, a gente não queria que ela se colonizasse com Candida auris, e a gente deixou ela em precaução com relação ao filho, pensando na saúde dela, porque a primeira coisa que a gente quer é que a mãe tenha contato com o seu filho, haja o que houver, custe o que custar, e isso a gente faz no nosso hospital o tempo inteiro. A gente não separa mãe de filho. Ela ia vê-lo, claro, ela ia ficar com ele, e o marido lá, o pai, também ia sempre. A gente não restringiu visita, né, deles, mas por um tempo só, ela se recuperou, estava bem pra caramba, a gente tirou a paramentação dela. Mas e esse neném, né? Então, o que ele tem de tão especial? Então, essa mãe é diabética já desde os 25 anos, ela estava com 38, nefropata, retinopata, já praticamente não enxerga, hipertensa, dislipidêmica e hipertrigliceridêmica de verdade. Ela tinha 6.000 de triglicéridos quando ela teve essa pancreatite. Né? Então, ela teve essa complicação, que é uma pancreatite aguda necrotizante, a pré-eclâmpsia superajuntada, foi para uma cesárea que muitos ficamos apreensivos, né, com o efeito para ela, inclusive, mas ela melhorou bastante pós-parto, e o nenê nasceu com 680 gramas, com 25 semanas. Isso daí, então, como eu disse, a mortalidade é gigantesca no nosso serviço, menor que 25%. E aí, assim, só para assustar a quantidade de diagnóstico que uma criança que nasce nessa situação e que fica internada pelo resto da gestação, né, o que ele tem? Então, ele é um pré-termo adequado para a idade, extremo baixo peso, teve síndrome de desconforto respiratório, que foi mais um desafio para a gente, porque ele precisava de corticoide, só que ele estava com uma infecção fúngica disseminada depois, né? Teve um distúrbio de coagulação por causa da mãe, teve hiperglicemia, teve essa dermatite periumbilical, que na verdade era fúngica, esse abdômen agudo perfurativo, que foi o motivo pelo qual a gente conseguiu fazer o diagnóstico dele, a perfuração intestinal, e aí fez uma laparotomia exploradora, teve uma ressecção de ilha, ele ficou com ilhostomia, e aí ele teve a candidíase multissistêmica por Candida auris, né, pele, sangue, urina e líquor, meningite. Então, essa criança se tratou por 6 semanas, a gente considerou tratar como endocardite, como apenas um recém-nascido consegue aguentar a anfotericina B, deoxicolato por tanto tempo, como ele tinha urina, não tinha opção. Na metade do tratamento, a gente colheu cultura, estava positiva, fizemos antifungigrama e sim, já estava resistente à anfotericina, né? Houve crescimento praticamente por cima, né, do E-teste. E aí a gente acrescentou fluconazol. E o resultado foi brilhante, né? A criança continuou evoluindo bem. Hoje ele está gordinho e tudo. Teve depois uma sepse por epidermides, porque é isso aí, né? Assim, crianças têm isso, mas ele sobreviveu. Infelizmente, ele teve uma sepse por Acinetobacter nosocomialis com IPU e meningite, que era sensível a todos os antibióticos testados. 2 vezes ele teve essas infecções. E aí, todas as outras complicações relacionadas à prematuridade, que são todas essas aí.
Então, agora eu estou fazendo o passo 10, né, junto com todo mundo que está aqui, que é comunicar os resultados da investigação, mas, evidentemente, a gente faz a comunicação sempre para as nossas vigilâncias. E hoje eu convidei também um grupo de pessoas da Unicamp que vão poder nos ajudar para participar, tá? A professora Angélica, a Eliane do Laboratório de Microbiologia, a professora Angélica é micologista, o Igor, que foi agora o nosso Cândido Auris Máximo, que ele faz todas as culturas de vigilância, a Gisele, enfermeira que trabalha comigo e que foi fundamental aqui, que é ela que cuida da neonatologia, assim como a Mariana, enfermeira também da CCH lá do CAISME. Todos estão aqui caso a gente precise ouvir a opinião de gente que sabe mais que eu sobre o assunto. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Carolina, muito obrigada pela excelente apresentação. Foi uma troca de experiência muito interessante. Igor, obrigada também. Eu vou abrir agora, junto com a Ercília, para a gente debater. Vou começar com algumas... A gente tem poucas perguntas no chat, mas uma delas fala a respeito da faixa de letalidade para Candida auris. Alguém, acho que Igor citou alguma coisa nesse sentido, né? A letalidade por Candida auris, ela é razoavelmente alta. Ela varia, tá? De 30% a 60%, né? Mas depende da população. Eu diria que uma candidemia, né, de um paciente frágil, um paciente que é nefropata, um paciente imunossupresso, um recém-nascido, a letalidade vai aumentar, né? Mas o que a gente viu aqui também no início, na minha apresentação e da doutora Carolina, é que a Candida auris, ela nem sempre faz infecção, ela pode fazer uma colonização. Aqui na Bahia, a gente teve muitos pacientes colonizados, tá? O que não significa infecção, né, relacionada à ciência da saúde. Um ponto importante. E quando a pessoa está colonizada, ela não está infectada, não tem risco de morrer. Mas quando a pessoa está infectada, depende do tipo de candidemia, né? Se for da corrente sanguínea, uma cândida na corrente sanguínea é uma coisa, uma Candida auris no sistema urinário é outra, né? Então, mas de forma geral, na literatura, a letalidade gira em torno de 30% a 60%. Outros tipos de Cândida podem ter uma letalidade maior do que Candida auris. A Candida auris aqui da Bahia, inicialmente, Carolina, também foi feito os MICs, né? E a gente também tinha uma Candida auris sensível a fluconazol, mas normalmente não é indicado como a terapia inicial, por conta de uma fragilidade no gene, né? Então, se utilizar fluconazol, a probabilidade é que essa cepa fique resistente com mais rapidez. A gente teve resistência às equinocandinas e aos azólicos em um paciente que ficou com sequelas da COVID, né, ele ficou com fibrose pulmonar e entrou em cuidados paliativos. E como ele era colonizado, teve algumas infecções por Candida auris. A gente também fez um relato de caso desse paciente que ele teve uma Candida auris resistente às equinocandinas por conta de exposição. Então, assim, desculpa, posso comentar? Não, por favor. Perdão. Então, no nosso caso, nós continuamos fazendo antifungigrama para ver se continuava sensível a fluconazol, e continua. O RN está internado até hoje e continua colonizado, como não seria de se estranhar, né? A gente fez cultura de vigilância quando ele foi fechar a ileostomia. A limitação é porque quando você tem infecção urinária, não tem muita opção para tratar, né? Então, a gente teve que usar o imidazólico mesmo. Mas a gente usou junto com a fotericina, porque vai que dá certo, no final deu. Não tem muita... Assim, a evidência na literatura de neonato pré-termo é um outro caso na Itália,
de uma criança que nasceu com a mesma idade gestacional do nosso e que morreu pouco tempo depois. Então, assim, por enquanto a gente está com 50% de letalidade no mundo, até onde a gente sabe, e obviamente a gente vai publicar isso daí para dar esperança para as pessoas, né? Legal. A gente tem mais umas perguntas no chat. A Gorete, de Salvador, ela pergunta qual que é a metodologia que vocês utilizam para a cultura de vigilância para a Candida auris? Aqui em Salvador, a gente não está fazendo mais culturas de vigilância para Candida auris. A gente já tem mais de 1 ano e meio sem casos, né? A gente utilizou o ATP como método de escolha para fazer o controle da higienização e a liberação do leito. Mas as culturas que nós fizemos de ambiente, né, e de diagnóstico foi, deixa eu olhar aqui, a gente usou Saburu. Sei que tem um método cromatogênico, mas ele é um pouquinho caro, né? Não é o caso que a gente utilizou, que é o Candida Plus. Eu não sei como o pessoal está fazendo aí em Campinas. Talvez Carolina possa dizer. Então, nós ainda fazemos seguindo as recomendações da Anvisa, né, com os insumos que são entregues a nós pelo Instituto Adolfo Lutz, que é o LACEN do Estado de São Paulo. Igor, da Unicamp, se você quiser falar melhor sobre o assunto, né, é um meio líquido, seletivo. Igor, você gostaria de falar alguma coisa? Eu não sei se ele está podendo falar agora. Bom, mas é um meio líquido que tem uma... Ou doutora Angélica, se a senhora quiser comentar também, por favor. Que tem uma quantidade maior de sal e ele já é incubado a 41, 42 graus, então já é seletivo mesmo. E aí depois disso a gente põe no saburô. Nós também não tivemos o cromagar cândida em nenhum momento, não usamos. E no início usamos No início, nós usamos o saburô normal, agar saburô mesmo. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Vou começar aqui na sequência, tá, pessoal? Então, no protocolo descrito no hospital, foi definidos critérios para coleta de cultura de vigilância para Cândida nos pacientes recém-admitidos? Como é que vocês selecionaram em quem vocês iam investigar a colonização por Candida auris? No Hospital da Bahia, Carolina, aqui. Desculpa. Pode no Hospital da Bahia, a gente teve o caso índice. Ele ficou um pouco mais de 1 mês internado. Nós fizemos uma lista, né? A gente viu dia após dia do paciente internado e todos os pacientes e profissionais que tiveram na unidade onde o paciente índice estava, nós fizemos culturas de ambiente e culturas diagnósticas no paciente, né? Cultura do ambiente e do ambiente e da superfície corpórea dos contactantes, né? Lembro que aqui na Bahia a gente estava numa época de UTI de coorte para COVID, né? Então a gente tinha um cenário um pouco mais caótico, né? Então, por conta disso, a gente fez screening de todos os pacientes. O paciente estava internado na UTI no dia 1, a gente viu todo mundo que estava internado na mesma unidade que ele. Dia 2, quem era o paciente que estava lá. Dia 3, quem é que estava. A gente fez uma lista e saiu atrás de todos esses pacientes fazendo culturas ambientais e de superfície corpórea. Lembro também que durante o surto, a gente também fez de forma sistemática a coleta de culturas quando se tirava um catéter central, uma sonda urinária, né?
A gente fazia sistematicamente a cultura desses dispositivos. Pergunta para ambos, é um pouco ainda relacionada à coleta de culturas de contactantes e dos profissionais de saúde. A gente tem uma pergunta aqui também sobre a coleta de cultura das mãos dos profissionais de saúde ou pensaram em outros profissionais? Como é que vocês manejaram os profissionais nesse sentido? Aqui no Hospital da Bahia, nós também pegamos o caso índice e depois todos os outros pacientes que estiveram colonizados ou infectados, vimos quem estavam nos plantões e a medicina do trabalho, né, o SESMIT do hospital, convocou todos os profissionais e fazia uma avaliação clínica buscando lesões nos membros superiores e nas mãos. Se tivesse, a gente fazia cultura desse colaborador. A gente teve uma enfermeira e um técnico de enfermagem, um que estava com uma lesão na unha e outro que estava com uma lesão de pele no cotovelo. A gente conseguiu diagnosticar uma cândida parapsilose e a outra não teve positividade, né? Mas a gente fez a avaliação de todos os profissionais que tiveram expostos a possíveis casos de Candida auris e, de acordo com lesões nos membros superiores, fizemos a cultura. Profissionais que não tinham lesões nos membros superiores não têm indicação de fazer cultura de vigilância, tá? Se fazer isso, vai se gastar muito insumo, muito dinheiro e pouco retorno, né, pouco impacto. Nós, aqui no Unicamp, não fizemos, né, nem cultura de ambiente, nem cultura de funcionários, e que isso já é uma prática nossa, já há muitos anos nós não fazemos isso. Inclusive, nós conversamos com, a doutora Angélica, na verdade, conversou com os pares dela no CDC, e eles também recomendaram que não fizesse, por isso nós ficamos tranquilos em não fazer. Com relação a culturas dos pacientes, o que a gente fez? A gente coletou de todos os pacientes que estavam internados também, a gente fez igualzinho, né? Coletou de todos que estavam internados na mesma época, até porque, mesmo os que estavam no CEL, porque tem cruzamento de equipe, o bebê melhora, pior, a gente muda de lugar. E aí, agora que a gente está na fase já de um pouquinho mais de tranquilidade, a gente coleta da criança mais velha de cada sala, até porque às vezes a gente tem um monte de nenê que nasceu ontem, literalmente, eu nasci ontem, então não pode coletar, a gente não coleta deles. É isso. Doutor Igor, eu tenho uma pergunta para você. Em relação ao tratamento que foi baseado em culturas negativas, o tempo de tratamento foi baseado em culturas negativas? Não, o tempo não é baseado em culturas. A gente faz o tratamento, né, de acordo com a resposta clínica. Mas, assim, uma infecção na corrente sanguínea por Candida auris, a gente vai ter que fazer aí uns 14 dias, né? A negativação das culturas, elas não são importantes, não são meios de controle para avaliar o tratamento. Ainda em relação à hemocultura, Carolina, quanto tempo demorou para clarear a hemocultura desse RN? Vocês chegaram a monitorar? Tem uma pergunta nesse sentido aqui no chat também. Monitoramos e foi só a primeira positiva. Mas a gente faz a cada 48 horas uma hemocultura. Realmente, tratar neonato a dor é a delícia, na verdade é mais delícia do que dor, né? Porque eles vão muito, muito bem, incrível. Apesar da gravidade e tudo, né? Dentro do nosso serviço é realmente gratificante. Me perdoe, eu tenho que me corrigir. Infecção da corrente sanguínea por Cândida, a gente tem que ficar fazendo a monitorização do clareamento da hemocultura, né? A cada 2 dias tem que fazer culturas, e a partir do clareamento da hemocultura, que se conta 14 dias de tratamento com antifúngico. É assim que é feito, no caso de hemocultura. Mas, no caso de a infecção do trato urinário, o paciente, uma vez com infecção urinária,
ou uma meningite, por exemplo, não tem necessidade de fazer cultura urinária ou líquor de manutenção. Você vai evoluir de acordo com a evolução clínica do paciente, né? Por quê? Porque o paciente que tiver uma infecção urinária ou meningite, ele pode até ter cândida nesses locais, né, após o tratamento, e não necessariamente ser uma infecção por cândida. A gente teve um paciente assim, ele tinha um dispositivo urinário, a gente tratou para ele, acho que foi esse paciente que estava em cuidados paliativos, se não me engano, 2 infecções urinárias, porque ele vivia com a sonda vesical de demora, tratava, melhorava, não fazia cultura de vigilância, nem cultura diagnóstica, porque se viesse positiva, ele não estava tendo sintomas, não tratava, era uma bactéria, uma fungemia, né, assintomática. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, um pouco sobre a experiência situacional. Igor comentou que os primeiros casos surgiram no meio da pandemia, que você já tem uma equipe de saúde sobrecarregada, estressada, com nível de atenção elevado, preocupado com transmissão de micro-organismos, aí tudo bem, transmissão predominantemente respiratória e da Covid, mas e aí de repente você chega na unidade e você fala que você tem uma cândida super resistente que saiu na imprensa, que é mais um micro-organismo de preocupação, perigoso, e você teve bastante casos, né, Igor? E aí também, no paralelo, que a Carolina que teve só um caso, mas poxa, um caso autóctone, se é que eu posso chamar dessa forma, que a gente não conseguiu, que vocês não conseguiram identificar de onde veio, para onde foi, de onde surgiu. Como foi lidar com as equipes? Porque a gente sabe, nós do controle de infecção, a gente tem a parte técnica, mas também tem esse suporte às equipes assistenciais, né, que faz parte. A alta direção, com certeza, foram muito questionados, aí, Igor, com o número de casos, que teve um número relativamente maior aí de casos, né, a coisa perpetuando, aí depois, Carolina, aí também, como é que foi lidar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que foi lidar com as equipes, com a situação institucional, até às vezes a imprensa chegou a procurá-los, como é que foi isso? Ou não foi? Carol, se quiser falar, a minha experiência ela foi bem negativa, tá? Foi os primeiros casos de candidatos aqui no Brasil, no meio da pandemia da Covid-19, realmente a equipe estava muito exausta, era um momento que ainda tinha lockdown, quase tudo aconteceu de forma que tentamos preservar a imagem do hospital e dos pacientes, né? Foi feita, a gente não pensou 2 vezes, quando teve o primeiro caso, a gente fez a notificação e todos os casos eles foram notificados, porém, falou-se aqui na Bahia que tinha um hospital particular que estava com casos de Candida auris, um fungo mortal e etc. Chegou um certo momento, quando a situação já estava controlada, onde teve alguém, aparentemente, que não era do hospital, né, veio da vigilância, falando sobre o nome do hospital, e em um dos jornais aqui da cidade, e depois da matéria, eu, junto com a equipe, fizemos, né, uma outra matéria no jornal, escrito, falando um pouquinho sobre a situação, né. Realmente, eu acredito que nesse momento foi prejudicial para a imagem do hospital, né? É um momento delicado e acredito que o sigilo ele tem que ser mantido, né? Por conta de que quando se acontece uma situação dessa, onde os hospitais, as instituições de saúde são penalizados por ter feito o que é correto de registrar um surto, ainda mais por um germe atípico, acaba que não encoraja com que as pessoas tratem com a verdade, né? Mas o hospital, ele desde sempre foi muito transparente, fez uma nota, depois de que já tinha a informação divulgada na mídia a respeito do fungo, e sim, teve muitos jornalistas ligando, pedindo entrevista,
e a gente sempre tratava isso de uma forma muito séria e institucional, fazendo notas, né, da diretoria do hospital, baseada no que tinha na literatura no momento. Já a nossa experiência foi um pouco... Ai, desculpa, de novo eu te interrompi, Bianca, pelo amor de Deus. Não, eu que pedi para você responder e eu ia comentar. É só para comentar um pouquinho o que o Igor falou. Obrigada, Igor, por compartilhar. Eu acho que a informação técnica é o principal, né? E a gente, como controle de infecção, como as referências técnicas aí da unidade, acho que a informação e informação científica de qualidade é o melhor respaldo que a gente tem, né? Mas às vezes segurar o ânimo das equipes tal é difícil, até mesmo porque a gente está envolvido, né, no trabalho, no dia a dia, mas a gente acaba vestindo esse chapéu também, né? Houve uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, e existe até hoje, das pessoas entenderem o que é colonização para o que é infecção. Isso daí é difícil das pessoas entenderem, para quem não é do meio de saúde, né? E o que eu coloquei uma notinha aqui no chat falando de que já tem relatos de isolamento de Candida auris no mar da Índia, né? Então, já se sabe que o fungo ele é encontrado no ambiente, né? E acredito que a cepa de Salvador, a cepa de Pernambuco, elas não têm correlações de acordo com o clado e muito provavelmente são cepas autóctones. O caso de São Paulo deve seguir a mesma linha, né? Existem muitos artigos que falam sobre o aquecimento global, aumento da temperatura do planeta, das árvores migratórias, que vão nos pântanos e locais onde tem muito sal, e ela leva, através das patas colonizadas, para o ambiente de agricultura, e a gente ingere, né, Candida auris, né, ou a ave passa para outros ambientes, e isso se dissemina nas grandes cidades. Já tem alguns artigos falando sobre isso, e assim como a Candida auris, vão vir outros, né, germes, que vêm da natureza. Carolina, por favor. Oi, desculpa, eu estou lidando com uma rebelião armada aqui dentro de casa. O meu filho pegou um rodo, mas... Então, se vocês virem um rodo passando, é ele. Bom, a nossa experiência foi muito diferente, porque, assim, já foi uma notícia requentada, né? Já tinha tido Candida auris, já tinha tido Candida auris em Recife. Então, o nosso caso foi numa maternidade, mas as pessoas até tentaram fazer um sensacionalismo no começo, só que rapidamente nós fomos solapados pela capivara, né? Então, a febre maculosa tirou totalmente o nosso brilho, o que foi bom, né? Porque eu estava morrendo de medo de ser entrevistada, até brincava, gente, eu estou andando de maquiagem no carro, com o cabelo arrumado, pela primeira vez na vida, achando que eu vou ser entrevistada, não fui, fiquei muito feliz com isso também, porque, né? Mas chamavam de super fungo, a mãe chama o filho de super bebê, então ela leva na brincadeira também, então dessa parte foi tranquilo. A gente teve um apoio incondicional da alta gestão, então isso daí não tem preço, né? Um laboratório que entrega um apoio gigante da alta gestão, né? Apoio da farmácia que conseguiu o remédio, equipe médica, equipe de enfermagem super alinhadas e proativas para resolver o problema. E aí o nosso problema, lógico, era com a higiene, né, como todo lugar, assim, não era aquela melhor possível no início. Lógico que a gente assustou as pessoas e agora está bem melhor do que era, vamos ver quanto vai durar isso, né? E até para conseguir a aquisição do saneante, né? A gente conseguiu rapidamente isso. Foi, assim, uma experiência muito legal, principalmente porque deu tudo muito certo, né? O bebê ficou bem, a gente não teve transmissão, teve um apoio muito legal da universidade também, assim, de todos os setores da área da saúde da Unicamp, e com a Anvisa também, o CVE, assim, a gente realmente teve uma experiência muito legal, né? Para você ver como as coisas podem ser diferentes em momentos diferentes do tempo, né? A gente não estava vivendo a Covid do jeito que era, né? A gente tinha uma hiperlotação da UTI neonatal, mas até nisso foi legal, o CVE ajudou,
teve uma ajuda com a central de vagas também, então até isso nós tivemos uma colaboração ímpar, então não posso reclamar de nada, não. Ok. O Igor, uma dúvida, uma pergunta para você. Vocês mudaram a rotina de cultura de vigilância dos pacientes que são admitidos de outros serviços? Mudaram na questão de busca de outros agentes multi-Rs? Por exemplo, a Cândida foi incluída ou não? Ou nada mudou na rotina de vocês? Cecília, aqui em Salvador, a gente teve esses casos que eu apresentei. Teve um outro hospital em Salvador que teve um caso que foi advindo da nossa instituição. E não se sabe, até o momento, de Candida auris fora da instituição do Hospital da Bahia. Nós não instituímos cultura de vigilância para Candida auris de pacientes externos, né? E nós já fazíamos, né, screening para todos os germes que a gente pode fazer que não Candida auris na cultura de vigilância. Os pacientes que vêm de outras instituições já coletamos swab nasal, axilar e retal, né? E fazemos investigação de acineto, de enterococos, de enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, né? A gente não acrescentou, não incrementou nada após o momento da Candida auris. Assim, a minha hipótese, né, quem sabe um dia eu vou poder testar ela, é de que é uma cepa autóctone que veio da natureza, acabou em um paciente, que foi o caso índice, mas ele era só a ponta do iceberg. Ela penetrou na instituição por conta do momento da pandemia, muitos pacientes imunossupressos por conta de corticoide, por conta da própria doença Covid, muitos pacientes dialisando, era na primeira onda, a gente não sabia ainda lidar muito bem com a Covid. A gente trabalhou muito a parte de higienização, né? Como vocês viram, a gente cortou a luva dupla, tirou os 2 aventais, não sei se vocês praticaram isso aí em São Paulo, entrava na UTI Covid, né, com macacão, e depois a cada paciente botava mais um avental e outra luva por cima, higienizar a mão com a mão enluvada. A gente cortou tudo isso, né, e o momento era propício também, e através dessas medidas de higienização, né, e de EPI, e junto com o saneante, né, com o hipoclorito de sódio e com o peróxido de hidrogênio, e com a identificação do termômetro como perpetuação do germe no ambiente, a gente conseguiu fazer o controle. No olho do furacão, quando estava fazendo, né, as pesquisas dos pacientes e foram aparecendo mais casos, eu me perguntava e discutia, né, com o professor Arnaldo Colombo, com o João Nóbrega, o pessoal da Anvisa, da Divisa. Eu falei, olha, pelo que eu vi nos Estados Unidos, pelo que eu vejo na Índia, nos outros países, esse germe vai ficar endêmico, não é possível, né? Eu não achava que era possível fazer o controle realmente do surto e que isso era inevitável, mas por uma surpresa, né, que foi baseado num trabalho gigante de toda a equipe do hospital, com o apoio da diretoria, com o apoio da equipe do SUS, da EPSUS, do LACEN, da Anvisa, com o pessoal do LEME, né, da Unifesp. Foi uma força-tarefa, realmente, todos unidos, conseguiu fazer o controle do surto. Foi uma experiência, no momento, difícil, mas agora a gente pode falar que foi uma experiência exitosa, mas foi muito dolorosa. Não, obrigada. Realmente, a gente lidar com surto já não é simples. Dos micro-organismos que a gente conhece, que a gente está habituado a tratar, que a gente conhece mecanismos de resistência, conhece as opções terapêuticas, um micro-organismo novo, e ainda mais no meio de um contexto todo que a gente teve de Covid, imagino que de fato não deve ter sido uma situação fácil, mas bacana que vocês controlaram, enfim, e agora é trocar experiência, trocar informação mesmo para conseguir auxiliar eventuais outras instituições que passem por esse caminho, e publicar bastante também, né, Igor? Tem uma pergunta aqui nas questões que fala a respeito de qual o melhor teste para realizar o antifungigrama. O que vocês têm disponível? O que vocês usaram para teste de sensibilidade?
Pergunto para os dois. Eu acho que talvez meu xará Igor possa falar melhor do que eu, tá? Mas todos os nossos testes de sensibilidade para Candida auris a gente enviou para o Leme da Unifesp. A gente teve esse apoio, assim, maravilhoso, né? É o que eu posso dizer. E falar sobre culturas de vigilância nessa resposta ainda. É difícil falar de culturas de vigilância para Candida auris, porque demora alguns dias para elas positivarem, né? E tem um alto custo. Essa é a questão desafiadora da cultura de vigilância e da cultura diagnóstica. Não é fácil, não é fácil ter os insumos, né? E é caro, né? Mesmo para a rede privada, alguém paga, né? Normalmente, o plano de saúde ele não quer pagar. A gente teve que usar o SUS, né? Só mostra a importância, né, da complementação do nosso sistema de saúde brasileiro. Mas aí, falar sobre antifugigrama, voltando, eu não tenho como, eu não respondo porque eu não sei. Aí teria que perguntar a João Nóbrega, que estava nos auxiliando. Talvez aqui o Igor também, meu xará, aí da Unicamp, possa responder. Posso? Então, o antifungigrama nós fizemos na Unicamp, na própria Unicamp, né? Eu estou vendo aqui, parece que o pessoal não consegue, né, falar, né, os que estão assistindo. Então, Oi, desculpa? Só escrever. Ah, tá escrevendo. Só... Então, porque assim, a gente fez, enquanto eles escrevem, a gente fez e-teste, né, para... É que eu trabalho no laboratório também. Então, fez e-teste, né, para anfotericina e fez disco de fusão para fluconazol. Tem opção também de fazer microdiluição em caldo, né, e que até onde eu me lembro é um método muito, muito adequado a ser feito também. A professora Angélica também sabe demais desse assunto, né? Ela que é a professora de micologia, e se puder dar mais alguma informação, mas basicamente é isso. Então, não é qualquer laboratório que faz, não é qualquer um que lê, né? É difícil. O antifungigrama é super específico, demora para ser feito, então realmente você tem que ter um laboratório de peso para poder fazer, e para fazer com a rapidez que a gente tem, né? Porque a gente fica mal acostumado na universidade, né? Você demora o exame, ai, gente, o exame demorou um dia, nossa, não é nada, né? Vocês tiveram que mandar para outro estado, pensa. É outra conversa, né? Não posso reclamar de nada. A gente teve o diagnóstico maravilhoso, MALDI do lado, e aí acaba tendo uma realidade ímpar que eu duvido que até os hospitais de referência mais conceituados tenham essa disponibilidade assim tão à mão quanto nós tivemos, né? Não, realmente as apresentações foram excelentes, a discussão está bem boa. A gente tem bastante a agradecer, né, Ercília, por essa troca de experiência, por essa possibilidade de conversar com vocês. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Tem algum comentário que vocês querem deixar para quem aqui ainda não, algum assunto, algum tema que a gente ainda não abordou nas questões, algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de dizer para o público que nos ouve? Aqui na Bahia, a gente tem Malditoff no LACEN, tá? A gente usava o Malditoff aqui, tá? E fazia a confirmação e o antifugigrama e a pesquisa do clado e gente de resistência no LEM. Mas a gente tinha uma relativa rapidez no resultado do Malditoff daqui. Mas na época, como era uma situação inédita, acabava que o daqui falava que estava positivo, mas que tinha que mandar para São Paulo. Mas a gente conseguia uma certa rapidez. Mas nunca é a rapidez que a gente deseja. Né? E a dica o que eu gostaria de falar para todos que estão nos assistindo é de que criem o seu protocolo institucional, não esperem a situação acontecer para você criar um fluxo, né? Treinar a equipe, né?
mas são todas medidas que, graças a Deus, a gente já sabe um pouquinho mais, assim, nós controladores de infecções já sabemos, mas, assim, durante a pandemia já testou muito a capacidade de higiene das mãos, de usar EPI, de isolar o paciente, colocar no leito fechado, de higienizar as superfícies, né? Então, o COVID foi um bom teste aí para a Candida auris, mas vale a pena quem não tem, que tenha o seu protocolo, né, institucional. Quando a gente teve o caso aqui da primeira Candida auris foi em dezembro, né, foi muito próximo do Natal. O João Nóbrega veio para Salvador. No outro ano, perto do Natal, novamente apareceu uma cepa em outro hospital, né? E no outro ano, teve novamente, em dezembro, em Recife. E Salvador e Recife são lugares quentes e bem salinos, né? Eu não imaginaria, de acordo com o que tem aí na publicação, né, de Candida auris no mar da água da Índia, parar lá em Campinas, Candida auris. Então, isso só mostra o que nós não estamos lidando com um germe que tem esse raciocínio assim tão matemático, né? Todo mundo tem que fazer seu protocolo, porque o germe ele realmente pode aparecer em qualquer momento, em qualquer lugar. É a minha opinião. Bom, eu falo? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: não confie em Cândida guilhermondi, não confie em Cândida emulone. A chance de não ser exatamente isso é muito grande. E tenham sempre próximo o pessoal do laboratório da microbiologia, principalmente, para ter uma parceria gigante, como nós tivemos a oportunidade de ter, né, Igor? Acho que o que te salvou também é o que nos salvou, né? O que a gente aprende é que juntos realmente somos mais fortes, a gente tem que ter um bom relacionamento com todo mundo do hospital para conseguir as parcerias necessárias, para conseguir convencer a alta gestão, a gente tem que estar sempre atento, né, assim, e ser o primeiro a perceber as coisas e avisar sempre, né, então trazer para perto todo mundo, quanto menos sozinho a gente estiver, melhor vai ser o resultado. Totalmente é possível controlar surto, tanto que vocês conseguiram em Salvador, nós conseguimos aqui em Campinas, né? Um caso ficou único. Nós também, é lógico, né? Assim, a gente só fala o que deu certo, né? Mas, assim, esse ano nós tivemos 4 surtos no UTI neonatal, um está acontecendo ainda. Os outros 3 surtos a gente conseguiu debelar. Um foi KPC, né? Outro foi um Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, que foi na mesma semana da Candida auris, que a gente até brincava que virou Candida aureus, Staphylococcus aureus, que de ninguém mais sabia o que era o quê, e agora um outro surto. Então, assim, as coisas acontecem, a gente não tem que ter vergonha de dizer que teve surto, a gente tem que ter orgulho de fazer diagnóstico, na verdade, e ir para cima na hora de fazer o controle. E sim, alguém perguntou se precaução por contato até alto negativa é cultura. Não negativa não, viu, amiga? De verdade, ou amigo, não sei. Mas não negativa, viu? Até o nosso nenê que a gente colheu por outros motivos ficou positivo. Então, mas a recomendação é até alta a princípio, né? Tem trabalhos fora que falam de 3 meses mantendo positivo. A gente já tem evidência aí de 3 meses nesse nosso RN também. E é isso, eu acho que, assim, realmente unidos venceremos, né? Não tem como ter uma equipe destacada das outras, e é isso. Obrigada, gente, pela paciência, ainda mais aqui com as minhas participações especiais. Excelente, Carolina, faz parte. A gente tem uma última pergunta que surgiu aqui no grupo a respeito de stewardship de antifúngicos. Vocês têm alguma coisa para compartilhar, alguma experiência para compartilhar conosco a respeito de stewardship com ênfase em fúngicos? Alguma medida diferente do stewardship habitual, do controle que a gente faz habitual para antimicrobianos como um todo, antibacterianos?
Na minha instituição não tem mudança de conduta, mas toda a equinocandina e anfotericina que é utilizada tem que ser autorizada pela CCH. Então, isso já é um stewardship bem aproximado. Mas só reforçando o que a doutora Carolina falou, e eu gostaria de enfatizar também, realmente a união faz a força, a interface da CCH com todas as áreas é importantíssima, com a microbiologia. Se pudesse a microbiologia ter uma sala e a CCH do lado, ia ser maravilhoso. Mas o que eu aprendi é que a gente tem as outras várias interfaces, com o pessoal da higienização, com a equipe de enfermagem, com a equipe de diálise, com a equipe de terapia intensiva, né? Assim, as interfaces para controlar um surto, né, são inúmeras, e todo mundo tem que fazer parte. Se tiver um elozinho que não estiver bem apertado, bem próximo, é uma fragilidade onde pode acontecer a falha e a perpetuação dos. Então, o que a gente faz, né, aqui no CAISM, né? Eu sou a louca do controle, pessoa com problemas. Então, assim, a gente controla tudo, né? E controla todos os antibióticos, antimicrobianos, antifúngicos, todos. Nós não temos todos. O que a gente faz de diferente é que a gente não faz profilaxia em neonatologia. E isso daí já é uma coisa bem diferente da maioria das pessoas, né? Uma coisa que tem, aí não é só de stewardship de antifúngico, mas de antimicrobiano em geral, é verdade que funciona, é verdade. Tanto que, assim, a gente isola em SBL até hoje, né? A gente não tem nem ABC quase, a gente não tem Staphylococcus aureus resistente a óxido, a gente notifica caso de Staphylococcus sensível a óxido. E isso só é possível com uma cultura de uso racional de antimicrobiano real, né, assim, parceria. Isso é outra coisa que a união faz a força, né? Se o colega entender que na hora que apertar, você vai estar do lado, né? Na hora que ele não souber o que fazer, ele vai te perguntar se você vai responder, e que na hora que você vai bancar aquilo que você fala, se precisar falar com a família do doente, escrever no prontuário, conversar com o doente, explicar por que está fazendo aquilo, eu acho que isso daí é um negócio que não tem preço, né? Saber que você é uma pessoa com quem se pode contar. É isso. Obrigada, gente. Bom, acho que acabamos com as perguntas, esgotamos, né? Gostaria muito de agradecer a doutora Iga, a doutora Carolina, pela apresentação, pela discussão, acho que enriqueceu muito, né? Acho que todo mundo vai sair aqui com tarefas para cumprir dentro de cada instituição, né? Acho que foi bem importante esse compartilhamento de informações. Então, gostaria de agradecer os participantes também, que permaneceram até o final, contemplando essa questão da discussão, e agradecer mais uma vez o nosso patrocinadora CNPH. E obrigada a todos e boa noite, então.